Boa noite a todos, meu nome é Pedro, eu vou ser o professor de vocês de interface homem-computador ou humano-computador, depende da data do livro que você está pesquisando, que você está usando como referência. E para fazer essa aula introdutória, eu vou subir ela no YouTube, caso algum aluno precise pesquisá-la mais tarde, não esteja na aula, ele já tem acesso a ela, já tem acesso aos dados que ele precisa. Meu nome é Pedro Arthur Ferreira dos Santos Costa. Eu sou formado em Engenharia da Computação pela Federal aqui do Estado e a gente está começando aí mais um ano letivo no IF Urutaí. Tamo junto, galera, simbora. Interface, antes de passar de slide, quando você despertou, provavelmente quando você acordou, você pode ter usado uma interface para te acordar. Você está assistindo essa aula através de uma interface que faz com que você interaja com uma máquina. Esse é o estudo da interface do homem e do computador. Vamos tratar alguns detalhes aqui. O que é? O que é essa interface? O que a gente estuda de fato? Aqui tem um exemplo que a gente coloca de como o ser humano se comunica com a máquina. E não sei se está bom na imagem, mas o que a gente vai pesquisar basicamente é design, tá? Como a gente projetar para que essa interface seja boa, para essa interação acontecer, a gente vai estudar isso mais para frente, com qualidade. Sabe? Qualidade é algo difícil de definir, mas você percebe quando está lá. Antes disso, é bom a gente definir o que é uma interface. Interface, ela é um meio, aqui eu gosto dessa definição, de eu colocar ela exata. Interface é o limite entre duas faces de um sistema heterogêneo. O ser humano e a máquina são sistemas heterogêneos. A água e o óleo ali é o exemplo que vem da química. Essa definição a gente tirou da química. É o que a gente comenta, não sei se vocês já estudaram, durante as linguagens de programação, é falado que a máquina é burra. Não é exata, que a linguagem dela é diferente da nossa linguagem. Você tem que aprender a linguagem da máquina, daí vem as linguagens de programação, C, C++. As interfaces é o que vai permitir que você se comunique com ela. Mas a gente tem que entender, vocês estão estudando algo relacionado à informática. É muito falado que o usuário não entende, se o usuário tiver uma margem de erro, o usuário vai errar daquele jeito. Mas entenda, tudo que a gente projeta, tudo que a gente faz para um usuário. Se aquilo lá não está funcionando para o usuário, não importa que para você esteja funcionando. É uma piada muito falada na informática. No meu computador roda, vou tirar seu computador e vou dar para o usuário mexer. Não é assim. A gente tem que ser, o produto que a gente oferece, que vocês vão oferecer, tem que estar de modo satisfatório para ele. Essa interface, o contato entre o homem e a máquina. E a gente tenta fazer essa interface de uma maneira mais agradável. A interface de usuário é o suporte computacional pelo qual o usuário aciona as funções do sistema e dele recebe as informações necessárias para a sua tarefa. Essa definição vai um pouco acima da engenharia de software, tá? A gente não vai tratar apenas como algo funcional, mas a gente, é o que vai ser estudado nas aulas para frente, o User Experience. Estou colocando alguns conceitos aqui, antes de falar das avaliações e tal, para que a gente consiga falar a mesma linguagem e para vocês já entenderem o que a gente vai estudar daqui para frente e a importância daquilo que a gente vai estudar. A interface vai ocorrer em um ambiente virtual, mas, por exemplo, a nossa interação como seres humanos, ela é falado que não é artificial. Nós já fomos projetados para falar, vocês entendem os meus gestos, vocês entendem a linguagem que a gente se comunica. Tudo que a gente vai ter como interface entre o homem e máquina vai ter que ser projetado por alguém. Daí que basicamente o que a gente vai estudar bastante no curso de interface em homem-máquina, humano-máquina, humano-computador, dependendo da biografia que você usa, design. Desenvolver habilidades de projeto, a usabilidade.
muitos conceitos que a gente vai trabalhar, mas primeiro entendam isso. O que a gente vai estudar aqui é como tornar fácil para o usuário, como tornar fácil para a pessoa, porque se, principalmente, projetos do governo, você vai trabalhar para alguma empresa ou para uma instituição pública, se uma pessoa idosa, se alguém com deficiência tem dificuldade de acessar o seu site, a questão da deficiência tem até uma lei presidencial que fala que os sites do governo têm que dar essa acessibilidade, sabe? Você tem que desenvolver isso. E cada vez mais, isso aqui já para quem está vendo os avanços, a tecnologia está chegando, está deixando a linguagem de alto nível. Como assim? A própria linguagem de programação que se escreve nela, se sabe que ela é uma interface com o sistema operacional, que aí é a interface com os bits. Cada vez mais, por exemplo, a linguagem Python, a gente fala que é uma linguagem de alto nível, que os comandos são mais pertos, que tem menos colchetes, menos detalhes. Vocês entendem, de gestão de TI, vocês compreendem o que eu estou falando. Já é alguém tornando mais simples a comunicação, e é isso que a gente busca fazer também, tornar mais útil, de maior qualidade, a comunicação que se tem com a máquina. É feito na máquina, né? Não é feito em nós. Uma das observações que se tem entre homem e máquina, que tem que haver interação. Essa interface é por onde ocorre a interação. Não sei se está ficando bom para ler, mas na imagem mostra os 4 conceitos básicos. É uma imagem tirada do Barbosa e Silva, que mostra uns 4 premissas que podem, na hora de desenvolver. Você pode ver o usuário como uma máquina, como sistemas bancários tratam o usuário. Só tem um conjunto de limites de interações, há uns comandos limitantes que você pode ir, só específicos. Ele te trata como se fosse uma máquina. Você seleciona ali e você não pode expandir daquilo. É diferente, por exemplo, um Google. Um Google você é conversante. Você coloca ali o que você pede e ele devolve. Onde você posta os vídeos. É diferente de outros sistemas, por exemplo, o YouTube, onde se posta vídeos. Você pode ter uma abrangência muito grande. Para sistemas fechados, ou sistemas que te tratam como uma máquina, você vê que ali é um aspecto de segurança. O usuário não pode errar tanta coisa. Tem como a interface com o computador ser apenas um meio, principalmente quando você quer se comunicar com alguém. Faz sentido que o computador, a interface ali, o computador não é o fim. E também tem como você olhar o computador como uma ferramenta, como você usa o Word, como você usa o Excel, quando você usa o PowerPoint. A máquina como uma ferramenta. E aqui no slide trabalha o ser humano como um sistema. A gente vai trabalhar durante o curso e vai tratar o homem como um sistema. Ele tem entradas, tem aquilo que você recebe através dos seus sentidos, tem aquilo que você transmite. A nossa visão é tornar fácil a transmissão para as pessoas. E tem também a interação que ele tem consigo mesmo. O ser humano é capaz de se influenciar. Se você começar a pensar em comidas, começar a pensar no sabor de uma pizza, ou no cheiro de um café, depende do que você te atrai, você consegue se autogerir, sabe? E você consegue se dar suas próprias entradas, a habilidade da consciência humana. E a gente tem, e essa é a diferença do User Experience para aquilo que a gente trabalha geralmente no desenvolvimento de software, que a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar em tudo que abrange o usuário. E tratar o ser humano como um sistema. Não necessariamente como uma máquina, mas como um sistema. Olhem, por exemplo, que você vê criança que não sabe ler, que não sabe escrever, que não sabe, mas ela consegue pegar um celular e baixar um jogo nele. Porque ela sabe os ícones, sabe que é aquele microfonezinho referente a falar. E aí entra outro conceito
Aqui já está mais específico como é que é o sistema do homem. A mente de longo prazo, a memória de longo prazo, a memória de curto prazo. Tem algumas associações bem claras com o computador. A memória de longo prazo a gente não domina tão bem, mas tem a memória de curto prazo. Por exemplo, você entender tudo que está sendo ministrado nessa aula, você entende o que foi falado no início, você lembra do que foi. Você não lembra especificamente. Quando você lê um livro, você tem a memória de trabalho, você sabe como é que está o início do livro, mas você não sabe com cada detalhe. Mas a longo prazo, se alguém começar a te contar a história, você sabe o que está escrito. Não sabe os detalhes que você sabe no momento que está lendo, mas fica um pouco registrado ali, de uma forma mais orgânica do que é feito em uma máquina. A gente foi falado sobre crianças conseguirem baixar. Por que isso? Há um conceito tanto em interface, quanto em interface no computador, quanto em outras áreas, que é o affordance. Não tem uma tradução muito boa, mas seria uma disponibilidade, mas o melhor é o conceito, tá? O conceito é que permite ao indivíduo identificar uma funcionalidade sem a necessidade prévia de explicação e ocorre intuitivamente ou baseado em experiências anteriores. Por isso que uma criança, mesmo sem ler, ela consegue ir pesquisar, ela consegue baixar coisas, ela consegue passar o dia no celular. A ideia é que conhecimento, o exemplo da porta é muito específico. Se a porta tem uma maçaneta, uma das experiências que a pessoa tem, a imagem mostra uma com a maçaneta para fora e uma só com uma área plana. Se a área está plana, aquela porta não é para se puxar, é apenas para se empurrar. Então não ocorre aquela confusão que muita gente às vezes pega e fica batendo na porta e não sabe o que fazer. Acontece com todo mundo. Mas a ideia do affordance é que seja intuitivo. Quando você chega em algo, aquilo seja que não dê margem para a pessoa errar. Quando ela chega em algo, ela tem que saber para que aquilo serve, sem precisar de muitas explicações. Um exemplo disso, a gente colocar aqui, é o que a gente procura fazer, por exemplo, no design do site que tem no site do IF. Tem uns links em azul aqui, ó, do nome da pessoa. Se está em azul, você já deduz que pode clicar por experiências anteriores. Se tivesse um ícone com um disquete assim, você saberia que é o ícone de salvar. Se tivesse uma impressorinha, você saberia que é imprimir. Aqui, ó, tem uns ícones do Facebook. Você não precisa colocar o site do Facebook. A pessoa conhece o símbolo e ela entende que se eu estou na página daqui e tem um símbolo do Facebook, eu vou entrar na página do Facebook do IF. Se tem um YouTube aqui em cima, você vai entrar no link do YouTube do IF. A ideia é que você já entenda aquilo. Quando tem uma caixinha de texto com um textinho pequeno que é o escrito digite aqui, por exemplo, a página de pesquisa do Google, dá para se deduzir. É o affordance sendo aplicado. É a intuitividade, sabe? Não é para se precisar de muita coisa. Quando alguém usa... quando o usuário usa seu site. E é isso que a gente vai pesquisar. Aqui a gente tem a biografia básica. Vocês vão perceber que o mais moderno que a gente usa aqui é o de 2010. Se vocês quiserem depois trabalharem na área mesmo, pegarem com coisas modernas, a gente vai estudar nas próximas aulas. A próxima aula já vai ser de qualidade de sistema, de como foi evoluindo, sabe? Por exemplo, um mouse, hoje a gente trata com naturalidade, mas se vocês olharem os computadores até de 80 anos é o quê? 40 anos atrás, recente, não tinha. Era tudo no CMD, era tudo comando de teclado. Você inseriu uma interface que facilita as pessoas irem clicar, e isso se ajunta, entra em concordância com o avanço das máquinas para o usuário, para os clientes, para pessoas que não usariam apenas aquilo profissionalmente. Antigamente, quando era usado apenas em faculdades, em pesquisa, a pessoa se virava para aprender lá, tinha os manuais, as pessoas estavam desenvolvendo essa tecnologia, né?
Mas para um usuário residencial precisa ser mais intuitivo as coisas, e cada vez mais a gente vai avançando. Estava falando que para procurar biografias mais novas, porque, por exemplo, recentemente lançou o óculos acho que é da Samsung, aquele óculos de realidade virtual. Você consegue ver o que está enquanto você anda, você vê, e ele cria as telas ali enquanto você interage. Tem o vídeo, ficou popular na internet, do cara digitando sem nada com um óculos no meio do metrô. Agora pode ser estranho, mas se a invenção fazer sucesso, o smartwatch hoje em dia, que te disponibiliza serviços, aí entra a característica da transparência de um bom software, que você nem comanda. Ele vai ali, está medindo sua pressão, está medindo sua qualidade de sono, está medindo muitas coisas suas, mas de uma maneira totalmente transparente. E ele te dá isso tudo da maneira mais mastigada possível. Mas essa biografia aqui, ela te dá o suporte. E com ela você é capaz de passar e tirar 10 na matéria. Falando em tirar 10, vamos falar da avaliação agora, como será feita. Talvez tenha ficado um pouco apressado o vídeo em algumas partes. Além do vídeo, eu vou estar disponível para vocês, para fazer a reunião aqui. Eu estou deixando ele disponível caso alguém precise desses dados mais para frente. Eu já tenho um link aí. A avaliação vai ser 3 partes principais. Vai ter uma apresentação, provavelmente um estudo de tema, um caso específico. A apresentação vai estar valendo 4 pontos, e eu não configurei direito. A avaliação vai valer 3 aqui, ó. Eu coloquei no slide, tá, ainda vai ficar valendo 11. Mas eu tô aqui para ajudar vocês a facilitar o aprendizado. Vai ter uma apresentação valendo 4, vai ter uma avaliação, dependendo de como tá organizando os negócios, vai ficar muito EAD, se vai ficar mais presencial. Se ficar presencial, vai ser uma avaliação. Se ficar mais EAD, a gente consegue fazer 2 apresentações. Eu acho que para questão à distância, o aprendizado fica melhor se vocês elaborarem alguma coisa, sabe? Eu tive essa experiência durante os cursos de verão e teve um bom feedback, teve um bom aproveitamento. E vai ter algumas atividades, algumas listas, valendo 3, não vai ficar valendo 11, então vai ficar valendo a avaliação. A apresentação vai ficar valendo 3, as atividades 3 também, a avaliação vai ficar valendo 4, vai somar tudo, dá 10 no final. Eu não corrigi isso aqui, só que deve ter voltado. Esse aqui é o meu e-mail, o e-mail pessoal, eu respondo ele mais rápido. Se vocês quiserem me mandar qualquer atividade ou dúvida, podem mandar por ele. Alguma coisa? Não, isso aqui já é a próxima aula, tem alguns conceitos sobre qualidade, sobre a história do desenvolvimento. Quando mais vai avançando, mais vai se alterando a história. Deixa eu ver. Algo muito, antes de finalizar, algo que vai ser muito mais... Em estudos modernos a gente trabalha com isso agora, que é a questão que a gente falou sobre a deficiência, a qualidade de um serviço, e sobre, por exemplo, a acessibilidade, não só cognitiva, não só de entender, mas também de ter um preço. Não adianta nada eu fazer um link que vai resolver todos os problemas públicos, mas ele só vai funcionar em sistemas da Apple. Sabe, não faz sentido eu desenvolver algo que não tenha uma alta abrangência, pelo menos para a maioria dos serviços. Na linguagem. E é isso, pessoal. Eu vou estar disponível aí para vocês, para tirar qualquer dúvida. Já vamos preparar a aula no Meet, mas aí essa aula vai ficar disponível para dar introdução ao que é a matéria. Um forte abraço a todos e tamo junto. Deus os abençoe.